proteica, né? Vamos começar do início. O que é a síntese proteica, ou proteica, ou síntese de proteínas? Síntese é produção. Síntese é produção. Então, síntese proteica ou síntese de proteínas é a produção de proteínas. E para uma proteína ser produzida, nada na célula é produzido ao acaso, do nada, porque sim. Isso não existe na biologia. Simplesmente o que vai acontecer é que a proteína que vai ser produzida pela sua célula, ela vai ser produzida com base na informação que tem no seu DNA. Mas veja, não diretamente, porque a proteína ela não vai utilizar diretamente como molde, quer dizer, a proteína não vai ser produzida utilizando diretamente como molde o seu DNA. Você vai ter o RNA como um intermediário nesse processo. A gente já vai falar um pouco sobre isso no próximo slide. Então, para começar, né, as proteínas elas são formadas com base na informação que tem no DNA, porém não diretamente. Então aqui a gente vai para o dogma central. Esse aqui seria o dogma central da biologia molecular, uma versão simplificada dele, mostrando, né, em que sentido as moléculas são produzidas. Eu digo que é uma versão simplificada porque, por exemplo, na própria aula passada a gente viu o quê? Que o DNA ele se duplica. Então, teria que ter uma seta aqui, circular, né, apontando para o próprio DNA, partindo daqui e apontando para o próprio DNA. Porque o DNA, ele pode utilizar o DNA para produzir DNA. Então a gente teria aqui isso daqui no caso do DNA. O mesmo acontece com o RNA. O RNA também pode se autorreplicar. Então a gente também teria numa versão um pouco mais complexa desse dogma, dessa representação aqui desse esquema, uma outra seta aqui também apontando para o RNA. E além disso, por causa de algumas enzimas que estão presentes, né, em alguns vírus, a gente teria uma seta partindo do RNA e indo para o DNA, porque esse processo aqui é o que a gente chama de transcrição, é o que a gente vai ver hoje na aula. A transcrição é produzir, a partir do DNA, uma fita de RNA. Essa fita de RNA é que vai ter a informação para poder produzir uma proteína lá no final. O processo da produção da proteína, com base no RNA, é a tradução. A gente vai ver na próxima aula mais detalhadamente. A transcrição é o DNA para RNA. E aí tem alguns vírus que eles têm enzimas que eles fazem o contrário, eles fazem o que a gente chama eles têm enzima transcriptase reversa, ou seja, eles invertem a transcrição, né? Eles invertem a transcrição e fazem o DNA a partir do RNA. Então teria uma outra seta aqui, né, partindo do RNA para o DNA. Mas tudo bem, isso é só curiosidade. Curiosidade não, isso daí cai em prova, né? Isso daí também pode aparecer. Já apareceu várias vezes falando sobre a transcriptase reversa de vírus e tudo. Então, assim, esse é o dogma central, né? Entender que as proteínas são produzidas com base na informação que tem no RNA mensageiro. Esse RNA aqui se chama RNA mensageiro exatamente porque ele está carregando uma espécie de mensagem que estava no DNA, né? E quem tem a informação de fato é o DNA. Porém, nos eucariotos, em procariotos isso não acontece. Esse RNA aqui, quando ele acaba de ser sintetizado com base nas informações que tem no DNA, quando eu falo com base nas informações, é porque, lembra da primeira aula? Quando você vai construir, você vai utilizar uma fita como molde e produzir outra, as bases nitrogenadas, elas se emparelham de forma padrão, sempre tem uma regra. Né? Se tem adenina de um lado, não pode se ligar a qualquer outro nucleotídeo. Né? Se tem uma pirimidina de um lado, não pode se ligar a outra pirimidina. Então, você tem uma sequência de DNA, e a partir dessa sequência, né, você vai ter que ter uma outra sequência de RNA. E sempre vai ser igual. Por isso que eu estou falando em informação. E no caso do RNA para proteína, já é um pouco mais complexo, né? Como que isso daí vai acontecer, mas na próxima aula eu mostro para vocês. Então, já até esqueci o que eu estava falando, né? Mas então, o DNA ele vai ser utilizado como molde para produzir um RNA, que a gente vai dizer que é um RNA mensageiro. No caso dos eucariotos e não nos procariotos, esse RNA mensageiro, quando ele é sintetizado, quando ele está recém-sintetizado, ele ainda vai passar por um processamento antes de poder ser chamado de RNA mensageiro. Ele ainda é um pré-RNA mensageiro, e ele vai passar por um processamento e algumas partes dele vão ser retiradas, ou seja, algumas informações que estavam no DNA, que foram utilizadas para poder produzir esse RNA mensageiro,
esse pré-RNA mensageiro, elas vão ser retiradas e elas não vão fazer parte do processo de tradução, do processo de produção da proteína. Então a proteína nos eucariotos, ela nem sempre vai ser produzida com base em toda a informação que tinha naquela sequência de DNA que foi lida para poder produzir o primeiro transcrito de RNA. A primeira fita de RNA que foi produzida, porque ela vai ser processada. No caso dos eucariotos, dos procariotos, né, das bactérias e arqueias, isso não acontece. A gente vai ver isso porque no próximo slide, mas antes a gente vai falar um pouco sobre, né, vamos olhar em imagens, como que acontece esse processo. Então aqui a gente está olhando dentro de uma célula eucariótica, porque a gente tem aqui claramente o núcleo. Então aqui a gente tem a membrana nuclear, aqui inclusive os poros nucleares, né? A gente tem aberturas por onde passam substâncias, troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Aqui a gente tem o nosso DNA, dupla fita, bonitinho, com a nossa informação genética. Essa seta aqui representa o processo de transcrição. Então, na transcrição, vai ser utilizado como base uma fita, né, um segmento do DNA, que a gente vai chamar de gene, para produzir um RNA mensageiro. Aqui não está representado o processamento do RNA. A gente já tem aqui o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele vai sair do núcleo e vai ir no citoplasma. No citoplasma ele vai entrar em contato com o ribossomo, que é uma estrutura celular, né? Em alguns livros aparece como organela. Como eu já falei, eu acho em outra aula, geralmente só se considera organela mesmo organelas membranosas, tanto que é comum falarem que, por exemplo, bactérias não têm organelas, mas elas têm ribossomos. Porém, em muitos outros livros, os ribossomos são tratados como organelas. Então, é uma classificação meio ambígua. Mas voltando ao que interessa. Então, o RNA mensageiro que foi produzido com base no DNA, ele vai passar do núcleo para o citoplasma. No citoplasma ele vai se encontrar com os ribossomos. E os ribossomos, né, que são isso que parece com dois carocinhos de feijão, eles vão se ligar a esse RNA mensageiro e vão, com base na informação que tem nesse RNA mensageiro, produzir um polipeptídeo. O que é um polipeptídeo? Uma proteína. Na verdade, alguns autores defendem que tem uma diferença entre proteína e polipeptídeo. É proteína, enfim. Toda proteína é um polipeptídeo, mas nem todo polipeptídeo seria uma proteína. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Então, vocês lembram que eu comentei com vocês que na primeira aula que o DNA ele é um polímero. O que é um polímero? O polímero é uma molécula que é composta por várias partes menores que a gente chama de monômero. Qual que é o monômero do DNA? São os nucleotídeos. As proteínas também são polímeros. Elas são compostas de várias partes menores. E essas partes menores são os aminoácidos. Aqui os aminoácidos, essas bolinhas roxas aqui, lilás, não sei que cor é essa. Mas essas bolinhas são os aminoácidos. E o ribossomo, ao se ligar nesse RNA mensageiro e ao ler as informações que tem aqui, né, com base nos nucleotídeos, na sequência de nucleotídeos que tem, que a gente vai falar o que é um códon, o que é um anticódon, quer dizer, a gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo. Mas com base na sequência de nucleotídeos que tem aqui, essa sequência é que vai determinar quais são os tipos de aminoácidos que vão compor essa proteína e qual será a ordem deles. E a ordem e os tipos de aminoácidos que vão compor a proteína vai definir, inclusive, a estrutura tridimensional dessa proteína. Então, com base na informação do DNA, a gente vai ter um RNA, e com base nessa informação a gente vai gerar uma proteína, e informações diferentes geram proteínas completamente diferentes. Completamente diferentes. Isso é muito importante da gente salientar. E aqui tem outras várias coisas envolvidas nesse processo. Tem, inclusive, outros RNAs envolvidos aqui, né? Os aminoácidos eles são levados ao ribossomo por um RNA chamado RNA transportador. Ele é bem intuitivo o nome, né? RNA transportador. Eles é que vão transportar os aminoácidos para que o ribossomo possibilite as ligações peptídicas, porque os aminoácidos eles se ligam em ligações peptídicas para formar um polipeptídeo. E quando ligados, eles são chamados individualmente de peptídeos. Aqui, o que eu tinha acabado de mencionar, aqui a gente tem um exemplo de uma célula, um esquema de uma célula procariótica, né, uma bactéria, e aqui um esquema de uma célula eucariótica. Então, na célula procariótica, como você não tem núcleo, a transcrição e a tradução vão acontecer simultaneamente, porque conforme o transcrito de RNA
ele vai sendo produzido, conforme o RNA mensageiro ele vai sendo transcrito, imediatamente, porque assim, onde que fica o ribossomo na célula eucariótica? Fica só no citoplasma, não tem ribossomo no núcleo. Ou pelo menos não o ribossomo funcionando, né? Porque eles são produzidos no núcleo. Mas você não vai ter ribossomo fazendo a síntese proteica normalmente, né? Traduzindo normalmente, como no núcleo, como no citoplasma. Já na célula procariótica a gente vai ter, porque não tem núcleo, você tem o material genético disperso no citoplasma. Então, enquanto esse RNA mensageiro nem sequer acabou de ser produzido, enquanto ele ainda está sendo produzido, já tem ribossomo ligado nele, produzindo a proteína. Então, acontece simultaneamente a transcrição e a tradução na célula procariótica. Já na célula eucariótica, que a gente tem o núcleo, que aqui ele está chamando de envelope nuclear, a gente vai ter a transcrição dentro do núcleo, e antes desse RNA ele sair para o citoplasma, para que possa acontecer a tradução no citoplasma, esse RNA mensageiro, quando ele acaba a transcrição, ele não é um RNA mensageiro, ele é um pré-RNA mensageiro. Por quê? Porque ele vai passar por um processamento. Né? E esse processamento inclui a colocada de alguns anexos nele, mas principalmente o, a retirada de algumas regiões dele, que são chamadas de introns. Então, como eu falei anteriormente, não é toda a região que foi lida do DNA para poder produzir esse RNA, esse pré-RNA mensageiro, que vai ser utilizada para produzir a proteína. Porque antes desse RNA mensageiro aqui, desse pré-RNA mensageiro sair do núcleo, vai passar por um processo, por um processamento e vai perder algumas partes. Então essa proteína aqui ela não vai ter toda a informação que tinha no DNA. Então, voltando, que me interromperam aqui, a gente já comentou um pouco sobre qual que é a diferença, né? O que acontece na célula procariótica. Eu fui interrompido, eu não lembro onde foi que eu parei, né? Mas vamos agora para a célula eucariótica. Então, aqui na célula eucariótica, a gente vai ter a transcrição acontecendo de forma separada do citoplasma, porque a gente tem o núcleo que não vai acontecer nas células procarióticas. E aqui, além disso, a gente vai ter os RNAs mensageiros sendo, antes de serem traduzidos, sendo processados. Aliás, antes da gente poder chamar de um RNA mensageiro, a gente vai dizer que ele é um pré-RNA mensageiro, ele vai ser processado e aí sim a gente vai poder dizer que ele é um RNA mensageiro. E como eu disse, a informação que compõe a proteína, o polipeptídeo, ela não vai ser. Quer dizer, a informação que vai ser utilizada para produzir a proteína não vai ser toda a informação que tinha no gene, porque nesse processamento partes foram perdidas. E quem assistiu à última aula, a aula de duplicação do DNA, se lembra, se recorda da bagunça que era tentar entender a ação de múltiplas proteínas e enzimas atuando simultaneamente na dupla fita de DNA. E era muito confuso, é muito confuso, né? Como eu comentei. Até os professores têm muita dificuldade de explicar aquilo, por isso mesmo que geralmente passam de forma simplificada, ou mesmo nem comentam isso, porque não cai tanto assim. Mas quando cai, principalmente em vestibulares difíceis, segunda fase, é o que vai definir quem vai entrar numa vaga de medicina ou não. Né? E, e assim, por que eu puxei esse gancho? Por que eu falei da aula passada? Porque agora, na expressão gênica, a gente vai ter algo muito mais simples. Se você conseguiu entender a duplicação do DNA, vai ser muito moleza. Porque aqui a gente tem o DNA dupla fita, aqui em azul, né, representado o DNA, e essa estrutura que parece uma palheta, né, de tocar violão, guitarra, essas coisas, essa estrutura aqui é uma enzima que ela vai fazer praticamente tudo que é importante para esse processo. Ela que vai fazer a transcrição. Então, não precisa ficar decorando 1 milhão de nomes de proteínas, porque lá na duplicação do DNA, né, para produzir
novas fitas de DNA. Você tinha a helicase que abria a fita, a topoisomerase, a DNA polimerase que iria produzir as novas fitas de DNA. Aqui não precisa saber um milhão de nomes. A gente precisa só saber da RNA polimerase. Se a DNA polimerase vai construir novos polímeros de DNA na duplicação do DNA, então aqui na transcrição, aqui na produção de um RNA mensageiro, a gente vai ter a RNA polimerase como sendo a enzima principal desse processo. E ela vai se ligar à molécula de DNA e ela mesma vai ser responsável por abrir, né, por realizar várias das funções. Na verdade, não é só ela, mas a gente só precisa saber o nome dela, entendeu? Mesmo para nível de ensino superior, né, para nível de graduação, não é cobrado o nome das outras proteínas que auxiliam nesse processo, porque existem. A gente tem aqui elas estão representadas fatores de transcrição. Fatores de transcrição são proteínas que vão se ligar ali ao DNA e vão auxiliar a RNA polimerase a produzir um transcrito de RNA, né, a produzir o RNA mensageiro ou pré-RNA mensageiro no nosso caso, né? Aqui nesse caso é claramente um eucarioto, não só porque aqui nessa imagem tá com núcleo, né? Mas porque a gente tem uma sequência Tata Box, uma região promotora, que isso daqui é típico de eucariotos. Quer dizer, os procariotos também têm promotores, mas esse Tata Box aqui é tipicamente de eucarioto, não de procarioto. E isso daqui é uma coisa que muitos professores não falam no ensino médio. Porque realmente cai muito pouco, é pouco cobrado. Mas já apareceu em provas. Pode cair na sua prova, entendeu? E se você estiver prestando um vestibular, né, estiver se preparando para um vestibular concorrido, é importante que você saiba dessas coisas. Já fatores de transcrição eu nunca vi caindo, né? Mas pode cair. Vai que cai. Então, fatores de transcrição são proteínas que vão se ligar a essa região promotor. Assim, o que é o promotor? Né? O promotor é uma região no DNA que indica, que demonstra que ali a gente tem o início de um gene, que ali a gente tem o início de uma sequência que tem uma informação que é útil para alguma coisa. É uma região que ela vai ter algumas características que vai fazer com que algumas proteínas se liguem, e essas proteínas é que vão chamar, é que vão sinalizar para a RNA polimerase se ligar, e a RNA polimerase é que vai fazer uma reação de polimerização, né? Vai criar o polímero de DNA, de RNA nesse caso, né? Porque a transcrição a gente vai produzir um RNA, então a RNA polimerase vai produzir RNA. E então aqui a gente tem, né, as duas fitas de DNA. Uma coisa que é interessante de falar, lembrando da nossa primeira aula, né? Como eu sempre disse não, como eu disse na aula 1, o DNA ele é uma molécula de dupla fita e são fitas que se encaixam, se conectam de forma antiparalela. Então, onde a gente tem a extremidade 5' de uma fita, a gente vai ter a extremidade 3' da outra fita. Como eu falei para vocês lá, lembra que eu falei que tem uma tirinha da Mafalda que sempre cai? Eu até esqueci de botar para vocês a tirinha. Posso até tentar botar aí na edição. Falando sobre o sentido da vida, que sempre uma molécula de ácido nucleico ela vai ser produzida de 5' para 3'. Sempre uma molécula de ácido nucleico vai ser produzida de 5' para 3'. Ácido nucleico é DNA e RNA. Então não é só DNA. A gente lembra mais do DNA que do RNA. Mas o RNA também. Então, se a gente vai produzir uma molécula de RNA, se a RNA polimerase. Assim, uma coisa que é a mesma coisa que eu falei para vocês na aula de duplicação do DNA. Essas imagens aqui são de um livro de ensino superior. Então, aqui tem RNA polimerase 2. Não é importante saber qual é a diferença da RNA polimerase 2, da RNA polimerase 1. Lá na aula passada, aconteceu a mesma coisa com a DNA polimerase, né? Tinha DNA polimerase 1, DNA polimerase 3. Então, não é importante saber a diferença. Basta saber o que a RNA polimerase faz. Não importa saber qual é qual. Bom, voltando aqui, né? Então, quando a RNA polimerase for produzir um transcrito de RNA, quando ela for produzir um pré-RNA mensageiro, ela vai ter que produzir esse RNA, como o RNA é um ácido nucleico, vai ter que produzir ele de 5' para 3'. Se vai produzir ele de 5' para 3', significa
que a fita que ela vai utilizar como molde tem que estar antiparalela a ele. Então, se o promotor é aqui, nessa região aqui, né, se a gente tem um promotor aqui, e a RNA polimerase ela vai no sentido na direita, por exemplo, aqui nessa fita, não faz sentido a gente achar que a molécula que vai ser utilizada como molde é essa molécula de cima. Porque se aqui é 5' não tem como a molécula que vai ser produzida ser 5' aqui. Ela vai ter que ser 3'. E não tem como a molécula que vai ser produzida de 3' para 5'. Isso não existe. Logo, se é dado para a gente aqui um promotor nessa situação aqui, a gente sabe que que a RNA polimerase, a direção que ela vai andar, a gente sabe que o RNA mensageiro, a gente sabe qual dessas duas fitas de DNA vai ser a fita molde. Então tem que ser essa fita que tem o 3' aqui, porque a extremidade à esquerda do transcrito de RNA é 5'. E ele vai ter que ser produzido de 5' para 3'. E a RNA polimerase vai ir na direita, na direção direita. Entenderam? Então isso é um detalhe importante. Aqui mais um esquema, né? Aqui é a região promotor, agora sem os fatores lá de... Porque isso aqui confunde, né? Essas proteínas. Que nem eu falei, isso daí nem mesmo a nível de graduação é dado muita importância para esses fatores de transcrição. Agora, um esquema sem esses fatores, para ficar mais claro, a gente tem aqui duas fitas de DNA. Elas não estão, né, entrelaçadas, a gente está mostrando como se elas estivessem retinhas, esticadas, paralelas. Uma região promotor, verdinha, a RNA polimerase vai se ligar nessa região, nesse ponto de início, e vai iniciar a transcrição. Em vermelho a gente tem o RNA sendo produzido, esse transcrito de RNA, e conforme a RNA polimerase vai caminhando pela dupla fita de DNA, ela vai adicionando nucleotídeos a esse transcrito de RNA, até que em determinado momento ela chega em uma região de término, onde é sinalizada para ela se desligar, se desprender, e a gente tem tanto o RNA transcrito quanto a RNA polimerase dispersas, soltas, e essa RNA polimerase, inclusive, vai ficar livre para se ligar em outros promotores para transcrever, né, para realizar a transcrição de outros genes, né, e de outros RNAs, de outros transcritos de RNA. Então, o esquema é relativamente simples, né, de se entender. Nessa parte, para quem conseguiu entender a aula passada, isso aqui é muito fácil, isso aqui é muito de boa, isso aqui é muito tranquilo. Agora, vamos falar, ó, isso aqui, olhando para essa imagem aqui, né? Vamos voltar um pouquinho. Aqui, a gente estava falando da transcrição, apenas o processo de transcrição. Vocês conseguem ver meu mouse, né? Agora, a gente já falou da transcrição, agora a gente vai falar sobre o processamento do RNA. Então, a gente tem um transcrito de RNA, um, um qual é que é o outro nome que chama? Não sei se é RNA imaturo. Acho que tem escrito aqui, deixa eu ver. Transcrito. Não, não tem. Tudo bem, tem um outro nome para pré-RNA mensageiro, mas vamos chamar de pré-RNA mensageiro. O pré-RNA mensageiro, para ele ser chamado de RNA mensageiro, ele vai ter que sofrer uma série de alterações. Essas alterações incluem a colocada de uma cap5 porque fica na extremidade 5', e cap vem de capacete mesmo, são aqui ó, um nucleotídeo modificado de guanina que é adicionado. Isso aqui nem dificilmente vai ser cobrado de você a composição disso daqui, mas é bom saber o nome pelo menos. E uma cauda poli-A, né? Ele vai sofrer uma poliadenilação e vão colocar vários nucleotídeos de adenina nessa extremidade final. Isso aqui vai ser importante, inclusive, sabe para quê? Para que esse RNA mensageiro consiga passar pelo poro nuclear. Porque o poro nuclear, esses orifícios que a membrana do núcleo tem, ela é seletiva, ela não deixa qualquer coisa passar. Então, um RNA que ainda não foi processado, um pré-RNA mensageiro, ele não vai passar pelo poro nuclear. Então, isso aqui é inclusive importante para o reconhecimento do poro nuclear, para deixar que isso daí vá para o citoplasma. Então, a gente tem... Ok, dessa imagem eu acho que é mais isso que eu vou falar. Ok, indo para essa imagem aqui, a gente tem a molécula de DNA lá no núcleo, lá no nosso o núcleo da célula eucariótica, a gente tem aqui o DNA.
E a gente tem aqui esse esquema mostrando vários genes, né? Várias regiões desse DNA que tem genes, e aqui a gente tem um zoom. Inclusive, é aquilo lá que eu falei, né? A gente tem o processo de transcrição, e não, mesmo a gente tendo duas fitas, a gente sabe qual dessas fitas foi usada como molde para produzir esse RNA mensageiro, né? Lógico que foi essa daqui que tem similaridade de 3 linhas, já que essas fitas têm que ser antiparalelas, então, se aqui é 5 linhas, tem que ser essa fita que tem 3 linhas aqui, que foi utilizada como molde para poder produzir esse RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro ele vai ser utilizado para produzir uma proteína. E a proteína vai ser produzida por aminoácidos, né? Vai ser composta por aminoácidos. Esse processo é o processo de tradução. Revisando tudo aquilo que a gente já falou, né? E agora eu vou introduzir vocês a um conceito que eu vou falar melhor lá na próxima aula, no próximo vídeo, que é o conceito de códon. Códon é a cada 3 nucleotídeos que a gente tem, né, a cada trinca de 3 nucleotídeos que a gente tem no RNA mensageiro, a gente vai chamar isso de códon, porque a cada 3 nucleotídeos que a gente vai ter informação que vai definir qual aminoácido que vai ser colocado nessa proteína. Então, se a gente tem UGG, sempre vai ser triptofano, sempre vai ser esse aminoácido aqui, e não esse daqui, entendeu? Então, é um mecanismo específico. Inclusive, mais de um códon pode codificar o mesmo aminoácido. Mas um códon sempre codifica o mesmo aminoácido. Entendeu? A gente pode ter um códon diferente que codifica esse mesmo aminoácido aqui. Mas nunca um códon codifica mais de um aminoácido. Sempre o GG vai codificar esse aminoácido. Vai ter informação para colocar esse aminoácido especificamente na proteína. Continuando no processamento do RNA, agora o conceito de exons e introns. Agora sim, falando do processamento mesmo, porque alguns livros, acho que até minha professora de genética da faculdade, ela não considerava colocar o Cap5 e a cauda poliar como processamento do RNA. Ela considerava apenas o que a gente vai ver agora, que é o processo de splicing. O splicing é a retirada de alguns segmentos desse RNA mensageiro, como eu falei. A gente tem um pré-RNA mensageiro que utiliza como molde uma fita de DNA e a informação que estava nessa fita de DNA não vai ser toda utilizada para poder produzir a proteína, porque algumas dessas partes vão ser retiradas desse RNA. E essas partes a gente vai chamar de intron. Meu professor do ensino médio, quando eu nem tinha entrado na faculdade ainda, me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci, ficou muito fácil de lembrar. Intron lembra de intrometido. Alguém que não deveria estar ali, por isso que vai ser retirado. Inclusive, em livros em português, eles tentam traduzir isso daqui. Quer dizer, não livros em português, tem alguns livros em português que tentam traduzir alguns termos que são em inglês, né? Então, intron em alguns livros fica intrão, exon fica exão, eu acho muito engraçado. Mas dificilmente isso daí vai aparecer numa prova. É a mesma coisa com DNA. Em português seria ADN e não DNA. DNA é a sigla em inglês, mas ficou popular e a gente chama assim. Mas voltando para o conteúdo aqui, o que vai acontecer? No processo de splicing, que é de fato o que consideram, a maioria das pessoas considera o processamento do RNA, o processamento do RNA, é a retirada dos introns, a retirada de algumas sequências que não vão fazer parte do RNA que vai para o citoplasma, do RNA mensageiro, que vai ser utilizado para poder, né, como uma informação que vai ser utilizada para poder gerar a proteína no final, né, que vai ser utilizado na tradução. Como isso daí vai acontecer? Você tem estruturas, né, que são os spliceossomos, que são agrupamentos de RNA com proteínas, que eles vão se ligar nessas regiões e vão dobrá-las e vão conseguir retirar esses introns. Inclusive, esses introns, alguns deles têm até funções, mas isso daí não é importante para ensino médio e vestibulares. Mas nem todos eles são inúteis assim. E o, ou seja, o que acontece no splicing? O splicing é o processo em que os exons são unidos e os introns são retirados. Então, a gente tem aqui um gene, o gene tem o exon 1, intron, exon 2, intron, exon 3, tem a transcrição, processamento do RNA, tradução, e a proteína que a gente vai ter, né, o polipeptídeo que a gente vai ter no final, ele não vai ter os introns, ele vai ter apenas, né, os domínios dessa proteína, as regiões dessa proteína, elas vão, né, que a gente chama de domínios, elas vão ter aminoácidos que foram colocados ali com base em informações de exons e não dos introns, porque eles não participaram da tradução. Entendem? Isso é bem interessante. E acho que já está de bom tamanho essa aula de hoje.
Na próxima aula a gente vai falar sobre o processo de tradução propriamente dito, né? Como que o polipeptídeo é formado a partir do RNA mensageiro, né? Como que o ribossomo se liga, como que acontecem essas ligações peptídicas, como que esses aminoácidos chegam até o ribossomo e, e o que acontece com essa proteína após esse processo todo.